A visão de que a Fórmula 1 atingiu o seu limite de saturação com 10 equipes foi formalmente contestada por uma das figuras mais experientes do paddock na última segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Jost Capito, ex-chefe da Williams, trouxe a público uma análise profunda que sugere que o ecossistema financeiro atual da categoria não apenas suporta o grid atual, mas possui gordura suficiente para acomodar até 15 equipes competitivas sem comprometer a integridade econômica das estruturas já estabelecidas. Essa declaração ecoa em um momento onde a Cadillac acaba de consolidar sua posição no grid com a dupla experiente formada por Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, provando que o interesse de grandes fabricantes e patrocinadores globais pela categoria máxima do automobilismo mundial está longe de uma retração. Capito argumenta que o modelo de negócio implementado pela Liberty Media transformou cada vaga no campeonato em uma franquia de valor bilionário e que a distribuição de receitas, se bem calibrada, permite que novos projetos como o da Audi, que agora conta com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, floresçam sem canibalizar os orçamentos das equipes de ponta como a McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri. Em poucos minutos, vamos mergulhar nos detalhes técnicos de como a nova unidade de potência de 2026 está forçando os projetistas a repensarem toda a filosofia aerodinâmica dos carros. Mas antes disso, precisamos entender por que um dos pilotos mais técnicos do atual campeonato está pedindo um freio no otimismo exagerado sobre o novo regulamento. Carlos Sainz, agora defendendo as cores da Williams ao lado de Alexander Albon, manifestou na última segunda-feira uma preocupação genuína com o rumo das discussões técnicas para o ciclo que se inicia agora. O espanhol, conhecido por sua capacidade analítica e feedback preciso para os engenheiros de Grove, enviou um recado claro para os tomadores de decisão da Federação Internacional de Automobilismo. Sainz alertou que a categoria não deve jogar pedras no próprio telhado ao tentar implementar mudanças tão drásticas que possam comprometer o espetáculo nas pistas. Para o piloto do carro número 55, o equilíbrio entre a potência elétrica e a combustão interna, que agora dividem o protagonismo em 50% cada, traz desafios de dirigibilidade que podem tornar os carros mais lentos em certos setores do traçado. Sainz enfatizou que, embora a sustentabilidade seja o pilar central, o DNA da Fórmula 1, como o ápice da performance, não pode ser diluído por regras que limitem a agressividade dos pilotos nas disputas roda a roda. Ele mencionou que a complexidade do novo sistema de recuperação de energia pode criar uma disparidade no paddock que não víamos desde o início da era híbrida em 2014, o que seria um retrocesso para a competitividade que vimos no ano passado entre a Mercedes de George Russell e a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Daqui a pouco vou detalhar a telemetria que mostra como a Red Bull Racing está lidando com a perda de fluxo aerodinâmico traseiro. Mas antes, é crucial olharmos para a movimentação nos bastidores de Milton Keynes que está definindo o futuro pós-Verstappen. Helmut Marko, o consultor sempre implacável da Red Bull Racing, não poupou elogios ao falar sobre a nova configuração da equipe na última segunda-feira. Enquanto Max Verstappen continua sendo a força dominante e a referência absoluta no pit lane, Marko já apontou oficialmente quem ele considera o sucessor natural do tricampeão mundial. Isack Hadjar, que agora ocupa a vaga de titular na Red Bull Racing, foi descrito por Marko como um talento geracional que possui a mesma agressividade e frieza que Max demonstrou em seus primeiros anos de categoria. A promoção de Hadjar não foi apenas uma escolha baseada em marketing, mas em dados brutos colhidos no simulador e nas categorias de base. Marko destacou que a transição para os motores próprios da Red Bull Powertrains exige um piloto que entenda a integração eletrônica de forma intuitiva, e Hadjar tem mostrado uma adaptação superior até mesmo a pilotos mais veteranos. Essa confiança no jovem talento francês também serve de pressão para a equipe satélite, a Racing Bulls, onde Arvid Lindblad e Liam Lawson lutam para provar que também podem ser os próximos na linha de sucessão da marca de energéticos.
A estratégia de Marko é clara: manter a Red Bull em um estado de renovação constante para evitar a estagnação que atingiu outras equipes históricas. Dentro de instantes, vamos explorar como a entrada da Cadillac com motores próprios pode mudar o equilíbrio de forças no Campeonato Mundial de Construtores, mas agora precisamos focar em um retorno silencioso que aconteceu nos boxes da Mercedes nesta última terça-feira. A Mercedes, sob o comando de Toto Wolff, reforçou sua estrutura técnica ao confirmar o retorno de Theo Pourchaire à Fórmula 1 no papel de piloto de desenvolvimento para esta temporada de 2026. Após um período fora do radar principal, Pourchaire assume uma função vital na garagem de Brackley. Com George Russell e o prodígio Andrea Kimi Antonelli ocupando os assentos titulares, a função de Pourchaire será traduzir os dados colhidos na pista para o ambiente virtual do simulador. O francês terá a missão ingrata de trabalhar nas madrugadas de cada grande prêmio para encontrar o ajuste fino que permita a Russell e Antonelli extraírem o máximo das novas asas móveis ativas. A escolha de Pourchaire mostra que a Mercedes não está apenas focada nos resultados imediatos, mas em construir um banco de dados sólido para enfrentar a evolução da McLaren e da Ferrari. A experiência de Pourchaire em diversas categorias é vista como um trunfo para decifrar o comportamento dos novos pneus de 18 polegadas em condições de pista fria, um problema crônico que a equipe alemã tentou sanar durante toda a pré-temporada. Em alguns minutos vou revelar quais são os 3 setores mais críticos do traçado para o novo sistema de recuperação de energia. Mas antes, precisamos voltar à tese de Jost Capito sobre a expansão do grid. Capito acredita que o teto orçamentário de 135 milhões de dólares por ano nivelou o campo de jogo de uma forma que permite que equipes menores, como a Haas, de Esteban Ocon e Oliver Biermann, sobrevivam e até incomodem gigantes como a Alpine de Pierre Gasly e Franco Colapinto. Se o paddock se expandisse para 15 equipes, teríamos 30 carros disputando espaço em circuitos icônicos como Mônaco ou Interlagos, o que exigiria uma reformulação completa das sessões de classificação. Capito sugere que o dinheiro gerado pelos direitos de transmissão e pelos contratos de patrocínio em mercados como os Estados Unidos e a China é mais do que suficiente para garantir a saúde financeira de todos, desde que a governança da Fórmula 1 não ceda ao egoísmo das equipes fundadoras que temem a diluição de seus prêmios. A entrada da Cadillac, com toda a infraestrutura da General Motors por trás do projeto de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, é o exemplo vivo de que existe demanda técnica e financeira para o crescimento. Ao analisarmos a preocupação de Carlos Sainz com as pedras no próprio telhado, entramos em um território de física pura. Os carros de 2026 são mais estreitos e curtos, uma tentativa de facilitar as ultrapassagens em circuitos de rua. No entanto, a redução no arrasto aerodinâmico vem acompanhada de uma necessidade maior de downforce gerado pelo efeito solo. Sainz argumenta que se a FIA forçar demais a mão na redução do peso mínimo para 670 kg, a segurança estrutural pode ser colocada em xeque. O espanhol tem sido o porta-voz dos pilotos que sentem que a tecnologia de baterias atual ainda é pesada demais para as ambições da categoria. Ele teme que o tempo de volta nas pistas mais rápidas sofra uma queda considerável, o que poderia afastar o público que busca a velocidade pura. Na Williams, Sainz tem trabalhado em conjunto com Alexander Albon para tentar mitigar esses efeitos através de um design de suspensão inovador que promete estabilizar a plataforma do carro em curvas de alta velocidade, onde a instabilidade aerodinâmica tem sido um pesadelo para os pilotos de teste. Logo mais, vamos discutir se Gabriel Bortoleto conseguirá superar Nico Hülkenberg em sua temporada de estreia na Audi, mas antes, a análise sobre o futuro da Red Bull exige um olhar mais atento sobre Isack Hadjar. Hadjar não é apenas um nome no papel, ele representa a mudança de filosofia de Christian Horner e Helmut Marko. Com a saída de pilotos mais experientes para outras equipes, a Red Bull Racing apostou todas as suas fichas na juventude.
Isaac Hadjar passou horas infindáveis no Centro Tecnológico de Milton Keynes, estudando o mapeamento do motor elétrico de 350 kW. Marco enfatiza que a habilidade de Hadjar em gerenciar o torque instantâneo nas saídas de curva lenta é o que o coloca um degrau acima da concorrência interna. Enquanto Max Verstappen foca na defesa do título mundial, Hadjar assume o papel de coletor de pontos estratégico para garantir que o campeonato de construtores não escape para as mãos da McLaren de Norris e Piastri, que atualmente possuem o carro mais equilibrado do grid. A dinâmica entre Verstappen e Hadjar é de mestre e aprendiz, mas no paddock todos sabem que se o jovem francês começar a bater os tempos de volta do holandês, a harmonia interna será testada ao limite. No horizonte técnico da Mercedes, a contratação de Theo Pourchaire responde a uma necessidade de correlação de dados. No ano passado, a equipe sofreu com discrepâncias entre o que o túnel de vento indicava e o que George Russell sentia no asfalto. Pourchaire será o elo de ligação. Nesta última terça-feira, o piloto francês completou sua primeira sessão completa de 18 horas no simulador de Brackley, focando exclusivamente no comportamento do modo X, a nova configuração de baixa resistência ao avanço das asas móveis. Com Andrea Kimi Antonelli sendo uma aposta de longo prazo para substituir o vácuo deixado por Lewis Hamilton, a Mercedes precisa de um ambiente de desenvolvimento estável. Antonelli tem mostrado uma velocidade bruta assustadora, mas ainda carece da experiência em setup que Pourchaire acumulou ao longo de sua carreira. Essa estrutura de suporte é o que Toto Wolff acredita que trará as flechas de prata de volta ao topo do pódio, desafiando a hegemonia da Red Bull e a ressurgência da Ferrari com Hamilton e Leclerc. Daqui a pouco vou detalhar como o novo sistema de combustível 100% sustentável está alterando a temperatura de operação dos cilindros, mas precisamos entender a implicação da fala de Capito para o futuro comercial. Se a Fórmula 1 chegar a 15 equipes, o valor de cada entrada no paddock poderia disparar para além de $1 bilhão. Isso criaria uma barreira de entrada que apenas nações ou conglomerados globais poderiam transpor. Jost Capito alerta que, embora o dinheiro esteja lá, a distribuição precisa ser meritocrática. Ele usa o exemplo da Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll, que investiu pesado em uma nova fábrica e em um túnel de vento de última geração. Para Capito, não basta ter dinheiro, é preciso ter infraestrutura. Se novas equipes entrarem apenas para colher os frutos da receita comercial sem investir em engenharia, a qualidade do espetáculo cairá. É por isso que ele defende critérios de entrada rigorosos, mas não proibitivos. A Cadillac, ao trazer Bottas e Pérez, trouxe não apenas investimento, mas uma base técnica sólida que já começa a dar frutos nos setores 1 e 2 das pistas mais exigentes. Carlos Sainz continua sua cruzada por clareza regulatória. Na Williams, ele encontrou um ambiente que valoriza sua inteligência fora do cockpit. Sainz mencionou que a categoria está em uma encruzilhada. De um lado, o entretenimento puro e as corridas decididas pelo gerenciamento de energia. De outro, a pureza técnica que sempre definiu o Grande Prêmio. Ele insiste que jogar pedras no próprio telhado significa ignorar os desejos dos fãs mais tradicionais, os tifosi e os entusiastas que querem ver os pilotos no limite absoluto, sem terem que poupar bateria em cada volta. Albon concorda com seu parceiro de equipe, ressaltando que o peso extra nas rodas traseiras muda drasticamente o ponto de frenagem, o que pode aumentar o risco de travamentos e erros no pit lane. A Williams está tentando ser a voz da razão em um comitê técnico que parece mais preocupado com a imagem verde da categoria do que com a adrenalina das ultrapassagens no limite do impossível. Helmut Marko, por sua vez, ignora as críticas ao regulamento e foca na eficiência. Para ele, Hadjar é o exemplo de que os novos tempos exigem novos heróis. Marko comentou que a Red Bull Racing não tem medo de falhar na busca pela inovação. Ele vê o campeonato mundial como um campo de batalha tecnológico onde apenas os mais aptos sobrevivem. A sucessão de Verstappen por Hadjar é vista como um movimento natural de uma organização que não olha para trás.
Marco aproveitou para alfinetar a concorrência, dizendo que enquanto outros reclamam das regras, a Red Bull já encontrou uma brecha no fluxo de resfriamento que permite que o motor elétrico opere em potência máxima por mais tempo durante o traçado. Essa vantagem competitiva é o que mantém a equipe de Milton Keynes como o alvo a ser batido por todos no paddock. Theo Pourchaire, ao se integrar na Mercedes, sabe que seu papel é vital para que Russell e Antonelli não percam tempo precioso de pista. Na última segunda-feira, Pourchaire detalhou em uma reunião técnica como a vibração excessiva em altas velocidades está afetando a visão periférica dos pilotos nos novos carros. Esse tipo de feedback técnico é o que diferencia um piloto de testes comum de um especialista em desenvolvimento. A Mercedes está investindo pesado em sensores de fibra óptica para monitorar a deflexão das asas em tempo real, e Pourchaire é o responsável por calibrar esses sistemas. Com a Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc mostrando uma força impressionante nas retas, a Mercedes não pode se dar ao luxo de qualquer erro de cálculo aerodinâmico. O retorno de Pourchaire é, portanto, uma peça de xadrez estratégica movida por Toto Wolff para garantir que a equipe alemã continue sendo uma potência técnica no novo ciclo de 2026. Fique atento, pois os próximos meses serão decisivos para o futuro dessa nova era da Fórmula 1. Se você quer continuar por dentro de cada detalhe técnico, de cada movimentação de bastidores e das análises mais profundas do paddock, inscreva-se agora no canal Paddock F1 Brasil e não perca nenhum setor dessa jornada épica rumo ao título mundial.